Além do 22º EMBRA e do 8º Congresso Mundial, que são dois grandes encontros, os conselhos regionais têm encontros menores no sentido de atender um público menor. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem os encontros de administradores, né, por todo o estado, e os debates culturais. E o Walter estava contando para a gente de um evento bem bacana, que eu particularmente achei bem especial, que é o CRA Recebe Especial. O nome já diz, né? Especial. Conta para a gente um pouquinho desse evento que vocês estão fazendo no Sul, Walter. Bem, eu gostaria, antes de iniciar essa pequena história, fazer uma pequena referência que eu acho que é voltada exatamente para estimular as pessoas a participarem do EMBRA, claro, né, e do Mundial. Certamente, o Congresso vai reunir grandes expertos da área. Eu, particularmente, fui designado para fazer um contato direto com o Domênico de Masi. Quero dizer que eu já o fiz. Já encaminhei o convite a ele e ele me afirmou que estaria respondendo esse convite brevemente. E, de antemão, ele me disse que ele gostaria de estar realmente no evento. Então, é um conferencista consagrado, né, que cuida especificamente, quem conhece, né, trabalha a sua tese do ócio criativo, que provavelmente, quase certamente, estará presente no evento. Então, deixo essa notícia assim para vocês se empolgarem um pouco mais, né, sobre os aspectos que dizem respeito à busca de expertise maior para o evento. Quanto a essa proposta realizada no Rio Grande do Sul, ela tem uma particularidade. Nós estamos reunindo pela primeira vez, eu posso dizer, na história dos conselhos profissionais de administração do Brasil e, quiçá, de outros conselhos, reunindo todos os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Ou seja, todos os candidatos a prefeito de uma capital. Com uma particularidade: não se trata de uma reunião entre eles, se trata de ouvi-los sobre os seus planos de governo. O que eles têm para oferecer à comunidade porto-alegrense, no caso específico de Porto Alegre. Esse seu plano, evidentemente, que ele impacta na sociedade, né, e também faz parte de uma estratégia dos administradores verificar aonde está inserida a gestão municipal. Já tivemos a primeira ouvida de uma candidata e sucessivamente durante 7 semanas seguidas nós vamos ouvir um por semana, com seus planos de governos, dentro de uma estratégia assim: a gente faz um café da manhã, o pessoal participa das 8h30 às 9 horas, das 9 às 9h45 existe a apresentação dos trabalhos, depois 15 a 20 minutos de perguntas, com o plenário. No caso específico, são 50 pessoas aproximadamente, lideranças de administração. Uma particularidade desses aspectos: nós somos muito críticos hoje da administração pública brasileira. Só que nós, de certa forma, não participamos dessa administração pública brasileira. São muito poucos que participam. E a gente sabe perfeitamente que uma nação desenvolvida, ou de alto grau de desenvolvimento, ela segue mais ou menos um marco com três colunas fundamentais. Uma é o marco político, a outra é o marco legal e a outra é o marco técnico. Esse triângulo equilátero, que forma com 3 colunas, normalmente se apresentam como triângulo equilátero em nações desenvolvidas. As nações que não são desenvolvidas, elas sempre têm um problema em uma das pontas desse triângulo. Ou você tem menos pacto legal, tem menos legalidade, ou tem menos política, ou menos técnica. O que está acontecendo no Brasil hoje? Basicamente, no Brasil, nós estamos verificando no setor público o seguinte: nós temos um marco político bastante desenvolvido, um marco legal bastante desenvolvido e um marco técnico deixando a desejar. Como nós vamos fazer com que este marco avance mais? Ora, conversando evidentemente com os candidatos, conversando com o legislativo, conversando com o executivo e principalmente com aqueles que vão fazer planos de governo.
Porque dentro dos planos de governo você não pode mais trabalhar sem um marco técnico, deixando de lado os profissionais. Eu não estou falando só dos administradores, não. Estou falando de todos os administradores. Então nós achamos uma oportunidade raríssima para discutir esse assunto. Incrivelmente, o primeiro candidato que lá esteve, ele tocou nesse assunto. Nós tivemos a oportunidade, então, de debater esse assunto. Nós estamos esperando que todos façam o mesmo, para que no final, no processo final, vencida a primeira etapa da eleição, nós possamos, então, concluir esse trabalho com os 2 candidatos mais votados e, quiçá, nós possamos participar do processo do próprio plano de governo efetivamente. É um projeto bem interessante, né? E como você disse, é a primeira vez que um conselho faz, né? Que dá uma oportunidade de participação mais ativa dos administradores, né? Vocês estão transmitindo esse evento, né? O evento é transmitido ao vivo, né? Pelo TweetCam, uma forma democrática de transmissão que a gente está utilizando lá, e que também está tendo uma resposta muito grande, em especial do público jovem, que é bastante adepto, né, dessa forma de transmissão. Então a gente vai fazer essa transmissão em todas as 7 edições e com certeza dá uma repercussão ainda maior, né, para a presença do futuro prefeito de Porto Alegre dentro da sede do CRA, debatendo aquilo que ele imagina, né, da sua visão de governo para a cidade. Além desses 15 minutos finais que você disse que são abertos para perguntas, o internauta pode participar Ele pode fazer pelo Twitter, eles enviaram as perguntas, então eu e o Walter ficamos na mesa e o público que estava presente fazia perguntas por escrito e tinha uma menina monitorando as perguntas pelo Twitter e ela ia nos passando e depois a gente fazia uma seleção, porque daí vieram muitas perguntas e a gente tinha apenas 15 minutos, né? Então a gente teve que selecionar, mas também a gente conseguiu contemplar perguntas que tinham chegado. Então não foram atendidos só os 50 presentes, né? Não, muito mais do mais, que isso, né? Isso é bem bacana também. E o que o Rio Grande do Sul está fazendo para trazer os administradores para o Rio de Janeiro? Que ontem você chegou no Rio, né, Rogério? Já passeou por Copacabana, já viu os hotéis e aí agora está fazendo uma avaliação, né, do que é bacana para trazer o pessoal do Sul. Qual é o movimento que vocês estão fazendo? Só esclarecer que o passeio pelos hotéis é justamente no sentido de encontrar os hotéis mais adequados para a gente trazer o grupo do Rio Grande do Sul. Nós já temos um pacote estruturado para os administradores gaúchos e eles vão então ficar em 2 hotéis, né? Uma opção um pouco mais econômica e outra um pouquinho mais sofisticado para quem estiver disposto a gastar um pouquinho mais. Então a gente está justamente fazendo esses ajustes e estamos tendo reuniões com os gerentes desses 2 hotéis para ver isso. O Rio Grande do Sul ele tem, exemplo do Rio de Janeiro, ao longo do ano, muitos eventos, né? Então nós temos o CIDEAD, que é o Ciclo de Debates em Administração, eu sei que aqui tem o ENCAD, né? São coisas muito parecidas. Nós temos o CRA Recebe, que acabou de ser comentado. Em todos esses eventos, nós estamos divulgando o Congresso Mundial e o EMBRA, de modo que as pessoas tomem conhecimento. Existe um histórico, né, dentro do Rio Grande do Sul de grandes eventos, muitos deles em conjunto com o Rio. Então as pessoas elas nos cobram, tá? Quando é que vai ser o próximo evento? Onde é que vai ser o próximo evento? Então a coisa boa do processo é que, de um modo geral, existe uma proatividade dos administradores gaúchos no sentido de querer estar no próximo evento, né? Então nós estamos divulgando através da nossa revista, a Revista Master, que circula entre os administradores, são 20.000 exemplares que são enviados, nossa newsletter semanal, né? E estamos também contactando com os conselhos co-irmãos, né? Os conselhos dos outros estados, exemplo do Rio que também está fazendo isso, de modo a atrair as pessoas para participar do nosso congresso. E assistir pessoas do quilate que estão sendo programados para estarem aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida, agrega muito para a formação de qualquer pessoa.